Boa noite, companheiros. Está vendo a economia dos Estados Unidos, dado importante de que o PIB do último trimestre de 2018, que foi divulgado agora em fevereiro, no final de fevereiro de 2019, foi de 2,6%. E isso está indicando a tendência da desaceleração da economia. Porque o PIB do terceiro trimestre ele foi de 3,4%. E no segundo trimestre, ele foi de 4,2%. Quer dizer, tem uma clara tendência de queda na economia norte-americana, nos últimos 3 trimestres, pelo menos, de 4,2% para 3,2% e para 2,6% de crescimento. Então, esse decréscimo do PIB americano é apenas um dado da economia, mas é um dado fundamental. Na Alemanha, que é a principal economia da Europa, o crescimento do PIB durante todo o ano de 2018 foi de 1,5%, contra 2,2% em 2017, o que mostra também a desaceleração da economia da Alemanha. E se formos analisar mais a fundo, todos os países estão na mesma situação, ou pior. Certamente que pior. O PIB da China, por exemplo, em 2018, ele cresceu 6,6%. E foi o pior resultado dos últimos 28 anos. Que conforma uma redução na atividade econômica e uma recessão mundial. Ainda que esses dados, todos eles são dados oficiais. Portanto, são todos dados manipulados. Porque a real situação da economia mundial é muito pior. Por exemplo, tem uma matéria da Folha de São Paulo, dessa semana, que ela diz que o PIB da China está inflado em 12%. E não é só os números da China que eles estão inflados, superestimados, mas de todos os países. E mesmo ainda que essa análise de um único dado do PIB já indica o decréscimo da economia, claro, e não tem como desmentir se eles mesmos estão afirmando, ainda se nós formos analisar a inflação, por exemplo, nos países imperialistas, nós vamos ver que ela vem crescendo dia a dia. E outro dado fundamental da economia mundial, que é o da especulação financeira, que o volume de transações financeiras ele supera o valor do PIB mundial em mais de 10 vezes. E essa crise econômica mundial é muito maior do que ela é informada oficialmente. E a tendência é de aprofundamento da crise, e não de melhora. E esta crise, ela tem consequência na taxa de lucro dos monopólios que vem caindo. Ainda, e nós não temos dados exatos, é certo o aprofundamento da tendência de queda da taxa de lucro dos monopólios imperialistas. E, pelo andar da carruagem, existe uma grande possibilidade de explodir uma nova bolha financeira, conforme os analistas, até a curto prazo, com consequências muito piores do que o estouro da bolha de 2008. Então, essa crise econômica, em todo o mundo, produz a crise política. Ela empurra os estados, principalmente os Estados Unidos, a uma guerra comercial, por exemplo, os Estados Unidos com a China, principalmente, mas também com a Europa, com a Rússia, com todo mundo. E é essa situação da economia de crise que obriga os Estados Unidos a irem à guerra com a Venezuela, para colocar as mãos no petróleo e nas riquezas naturais da Venezuela. E também impulsa os Estados Unidos a promover um golpe no Brasil para colocar a mão no pré-sal. Então, esses ataques hoje, contra a Venezuela e contra o Brasil, eles só vão aumentar. E vão se expandir para toda a América Latina, com o perigo de evoluir
por uma guerra, no mínimo, regional aberta. Que é pela ânsia e necessidade de sacar mais-valia dos países semicoloniais. Então, hoje, a guerra promovida pelos Estados Unidos contra os países latino-americanos, ela é essencialmente uma guerra psicológica, chamada guerra híbrida, de manipulação para derrubar os governos, para mudar os regimes, para que o próprio país ele conceda a transferência de riqueza para os Estados Unidos depois de totalmente controlado. E, ao mesmo tempo, eles promovem essa transferência de riqueza diretamente para os bancos internacionais. Na Venezuela, por exemplo, para derrubar o Maduro e destruir o regime chavista, os Estados Unidos eles exasperaram as agressões ao máximo. Por exemplo, a tentativa de minar o regime por dentro, com a autoproclamação do presidente Guaidó. Isso aí é uma declaração de guerra absurda. Para dividir, olha o objetivo dele, dividir o comando das Forças Armadas para facilitar uma intervenção militar. Mas como não deu certo a invasão pela ajuda humanitária, entre aspas, agora eles orientaram Guaidó, logo depois, na verdade, eles orientaram Guaidó a voltar para a Venezuela e começaram novos ataques híbridos, promovendo apagões, né, por meio de cyberataque no sistema de distribuição elétrica, utilizando o hacker da CIA, e tentam instalar o caos no país para tentar levantar um setor da população contra o governo. E aí iniciar uma guerra civil e de margem por uma intervenção externa. A situação na Venezuela é gravíssima. E o governo Maduro, ele só se mantém pela unidade das Forças Armadas. Só que, na realidade, esse não pode ser o único fiador do governo. Pois, na medida em que aumenta a pressão externa, a tendência é de que haja racha na alta cúpula militar. Então, nesse sentido, a pressão que o governo venezuelano ele deve opor é a pressão das massas armadas e mobilizadas. Esse seria o contraponto fundamental aos ataques híbridos norte-americanos. Porque somente as massas venezuelanas, somente elas podem impedir uma derrota na Venezuela. Porque isso é fundamental. Se as massas não se levantarem, não reagirem, vai a derrota na Venezuela. Por isso é fundamental também a palavra de ordem de armamento de todos os trabalhadores já. Então, essa é uma exigência que deve ser colocada para o governo chavista. Mais ainda, deve-se exigir do governo venezuelano que ele avance em medidas de expropriação de bens da burguesia imperialista golpista, inicialmente. Digo inicialmente porque, com a escalada dos ataques, será necessário ele aprofundar as medidas defensivas. E das medidas defensivas mais eficazes, junto com o armamento de toda a população, é a expropriação de toda a burguesia, de maneira a quebrar a base material da contra-revolução interna do país. E, ao mesmo tempo, é fundamental a solidariedade internacional das massas latino-americanas, que se promovam ações nos diferentes países com um eixo de defesa da Venezuela contra a agressão imperialista, formando uma verdadeira frente única anti-imperialista e promovendo um levante de massas a nível continental. Porque se não opor a força do movimento de massas, das massas armadas venezuelanas, e o governo não usar o poder que tem para expropriar a burguesia, para poder contrapor a pressão imperialista, vai a derrota na Venezuela.
E na realidade, projetando a Venezuela, ela teria que ser, e ela tem que ser, uma nova Cuba, para poder fazer a defesa eficaz da Venezuela. Agora, no Brasil, a esquerda deve mudar a postura e começar a promover a resistência política ao imperialismo com ações de rua que envolvam grandes contingentes de trabalhadores, deixar de lado esse cretinismo parlamentar. A esquerda no Brasil deve mudar também a posição em relação à Venezuela. E aqui, sobre a política para a Venezuela, fica claro que a esquerda no Brasil é uma esquerda de direita. Na prática, a esquerda replica a política do imperialismo, que é de atacar a Venezuela. Só que de uma forma de ataques ao governo Maduro. É muito fácil encontrar nas postagens na internet da esquerda o fora Maduro. Procura isso lá. Ou tem nem Maduro, nem Guaidó, nem imperialismo. Tudo no mesmo nível. E outras, absurdo, mas o caso do PT foi emblemático. Criou uma baita crise no PT o fato da Gleisi Hoffmann ter ido na posse do Maduro. Então, a esquerda ela tem que mudar a postura e girar para organização da luta de rua para barrar todos os ataques à classe operária, promovida pelo governo Capacho, começar pela reforma da Previdência. Porque é urgente para os monopólios, a transferência dos recursos da Previdência Social do Brasil para a especulação financeira. Então, isso aí é um alívio que eles precisam ter imediatamente. E também com a imposição do regime de capitalização da nova Previdência, proposta pelo Paulo Guedes, isso aí seria o suprassumo do intriguismo, seria a festa dos banqueiros. Então, a estratégia do imperialismo no Brasil é recrudescer as operações de guerra híbrida com manipulação para impor um general Mourão e uma junta militar para governar o país. O imperialismo, com o golpe eleitoral, ele conseguiu evitar a vitória do PT e impor um governo de direita. Mas ele não conseguiu mudar o regime político, na essência. Ainda que ele venha degradando o regime, venha deixando cada vez mais reacionário, indo mais à direita o regime, ainda não deu o salto de qualidade. E por isso, ele promove uma campanha de desgaste do Bolsonaro. Justamente porque não é só trocar o Bolsonaro por Mourão como se fosse um plebiscito. Não é assim. É muito mais do que isso. São necessárias ações orquestradas desde o exterior, pois, ainda que o Bolsonaro já tenha um desgaste natural por ser fruto de um golpe eleitoral, então ele tem uma base social. Vamos dizer, por cima, aproximadamente 10% do eleitorado. E é coisa que o general Mourão não tem. Se o Bolsonaro tem a base social pequena, o Mourão não tem nada. Por isso, essa ação externa de desgaste do Bolsonaro. É por isso que há toda uma jogada de marketing também para apresentar o general Mourão como um estadista moderado e equilibrado. Ao passo que, contra o Bolsonaro e a sua família, há uma campanha ferrenha de desmoralização, de desconstrução na grande mídia, na mídia pró-imperialista. E todos criminosos, ou que eles foram pegos de bode expiatório, ou fizeram um acordo. Mas o interessante é que dá para fazer a ligação de Bolsonaro e os criminosos, e, por extensão, a ligação de Bolsonaro
com a morte da Marielle. Essa é a mutreta que a mídia impõe na mente da população. Mas faz parte da campanha. Mais uma situação suspeita foi a chacina na escola de Suzano. O suicídio dos atiradores é suspeito. A rapidez com que a polícia chegou no local é suspeito. Mas, de qualquer forma, sempre dá para aprontar que a política de armamento do Bolsonaro, ela pode ter sido até a causa da tragédia. Eles fazem uma comparação, uma propaganda, uma campanha, que utilizam o atentado em Suzano contra o Bolsonaro também. Porque tudo é pensado e a manipulação ela corre solta. Por exemplo, considerar que o imperialismo, hoje no Brasil, ele não pode aplicar a operação de guerra híbrida do tipo da Revolução Colorida. Ou seja, de promover um levante artificial de massas contra o governo. Se assim ele fizesse, quem ia ser beneficiado, quem ia capitalizar o PT, hoje. Diferente de quando o PT era governo. Quando o PT era governo, o imperialismo promoveu mobilizações da direita contra o governo da Dilma Rousseff. Mas logo ele recuou nessa tática, na época. Justamente quando teve a resposta do movimento de massa com mobilização de rua a favor do governo. E até o próprio PT, na época, tratou de desestimular essas ações. Então, hoje, a promoção do desgaste do Bolsonaro é uma política deliberada do imperialismo para justificar a troca de governo e para que não haja resistência. Então, os Estados Unidos eles têm dois caminhos para promover a queda do Bolsonaro. Um impeachment ou um golpe bonapartista. Ou um ou outro. Para impor um governo militar e um regime militar. Que daí, sim, esse regime militar ele tem as melhores condições para implementar a política de entrega total das riquezas do país para os grandes monopólios norte-americanos, coisa que estamos vendo está meio enrolado aplicar essa linha do Paulo Guedes, a linha do Paulo Guedes no Congresso, o Centrão controla o Congresso, então está embolado a situação política para o imperialismo. Eles não querem isso, eles querem algo que deslize. Então, o imperialismo ele não cogita promover um movimento de massas para derrubar o governo, porque teria um efeito colateral de abalar também o próprio regime político. Na verdade, um levante popular hoje, contra o governo, ele enfraquece a política do imperialismo. Parece tudo meio óbvio, né? Mas com toda a manipulação que tem, toda a confusão semeada pela direita, estimulada e até estimulada até pela esquerda, deixar uma coisa bem clara aqui. Ó. Que tem muita dúvida na classe e também na vanguarda sobre se nós devemos ou não devemos chamar hoje a palavra de ordem fora Bolsonaro e os militares. E linkando essa palavra de ordem, uma outra palavra de ordem de abaixo a reforma da Previdência. Tem dúvida, e se nós chamar o fora Bolsonaro, sobe o Mourão, que seria pior. Já ouvi isso. Tem até quem afirma que o Mourão seria melhor. Mas, na verdade, tudo isso é confusão plantada pela mídia na mente das pessoas, para poder melhor manipular. Nós afirmamos que essas consignas elas são fundamentais para conduzir uma mobilização política de massas contra o governo. Porque a queda do governo Bolsonaro pela ação do movimento de massas, se sobe o general Mourão, ele vai subir numa situação de fraqueza. Porque o movimento de massa ele atinge e põe em crise em todo o regime político.
E ainda tem o risco também, no movimento massivo for forte, de derrubar não só o Bolsonaro, mas a chapa toda. O Bolsonaro cai e arrasta o Mourão. O que seria um revés para os planos imperialistas. É isso que nós dissemos, que só a força da classe trabalhadora mobilizada na rua, ela pode fazer frente aos ataques, ela pode impedir a reforma da Previdência, e pode, inclusive, derrubar o governo. Por isso, é que é um crime a postura da chamada esquerda no Brasil, que ela foge da mobilização operária como o diabo foge da cruz. E a nossa proposta, que nós discutimos, inclusive, e aprovamos na primeira conferência da Unidade Operária, é de que no Brasil, em face da situação gravíssima e da omissão da esquerda, é necessário impulsionar uma frente operária de luta pela base, que possa romper o bloqueio da burocracia e estimular a mobilização e a luta operária diretamente contra o governo. Muito obrigado.